aí, pessoal do Segundão, como vocês estão? Mais uma semana de aula aí. E hoje nós vamos para o nosso tema de matriz cultural africana nas aulas de Sociologia. Eu sou a professora Aline, então vamos lá. Antes, lembrem de responder o exercício lá no Classroom para ganhar presença. Tem que ganhar presença, que essa aula vale muito a pena, né, e tal. Então vamos lá. A gente falou nas aulas anteriores sobre a formação social do Brasil e suas matrizes étnicas, isso ainda no segundo trimestre e antes da revisão, né? Então a gente entrou nesse tema aqui. E o que tinha lá principalmente? A questão sobre as matrizes étnicas lá, índios, negros e o colonizador branco como formadores da população brasileira, né, e tal. E a gente falou várias coisas, dentre elas a questão da miscigenação, que era um tema principalmente abordado por Darcy Ribeiro, o autor que a gente utilizou nessas aulas para falar. Bem bacaninha, várias coisas, e daqui a pouco a gente fala mais da miscigenação. E depois, na última aula, a gente falou de matriz cultural indígena. Então, a gente abordou esse tema lá na formação do povo brasileiro também, mas contemporaneamente também, porque esse povo tá aí, né? E a gente falou, por exemplo, que existem mais de 500 áreas indígenas, mais de 225 povos, mais de 180 línguas, e onde estão os povos indígenas, há uma área vegetal muito preservada, e tal, várias coisas. E no Paraná nós temos a presença de 3 principais povos indígenas, que são Xetá, Guarani e Caigangue. Fechado? Falamos um pouquinho das características de cada um, então lembrem lá, se você não assistiu, assista, é muito legal. E vamos para a aula de hoje. Hoje estudaremos um pouco sobre a matriz cultural africana na formação do povo brasileiro e também na contemporaneidade, contemplando os símbolos africanos e afro-brasileiros no estado do Paraná, este mesmo. Antes eu trouxe para vocês um poema da Conceição Evaristo, Mulher Negra. É muito importante a gente começar assim, dessa forma, como modo de reconhecer o trabalho das pessoas negras afrodescendentes no nosso país. E vamos ler então. O banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos, a dor submerge, revisitada, esfolando-me a pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que aqui está. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra, que lhe queime entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Então vamos lá. Esse poema vai trazer alguns termos, conceitos que são da cultura africana, como o próprio banzo. Depois deem uma pesquisada, procurem mais poemas da Conceição Evaristo. E por quê? Porque a gente vai falar da matriz cultural africana aqui no nosso país. Por quê? Porque a gente tende no senso comum, até mesmo das formas que a gente aprende na escola, nas telenovelas, principalmente mais antigas, a gente cresce aprendendo coisas muito estereotipadas e negativas sobre a população negra que chegou no Brasil. Os escravizados que vieram, coitadinhos e tal. Mas esses povos tinham uma cultura, eles tinham suas profissões, suas atividades sociais antes de serem brutalmente trazidos para cá. E aí a gente simplesmente apaga tudo isso e não pensa nessa cultura aqui que está acontecendo e esteve presente mesmo com tanta opressão para não acontecê-la. Então vamos continuar nesse tema. A influência africana no processo de formação de cultura afro-brasileira. Pera lá, gente, lembrei de uma coisa. Deixamos aqui para vocês o número do SOS Racismo, diz que aqui 0800 6420 345. Vai ficar aqui a aula toda para vocês anotarem quando puderem aí, porque é muito importante. Então, sofreu algum tipo de racismo, viu acontecer, denuncie. Paraná, tá? Diz que é SOS Racismo no Paraná. Tá, vamos continuar. Então vamos lá. A influência africana no processo de formação de cultura afro-brasileira. A contribuição africana nas trocas culturais do país é evidente, principalmente na culinária, dança, religião, música e língua.
a matriz africana teve um papel importante na formação e delineamento da identidade cultural afro-brasileira. Os africanos possuíam grande diversidade cultural devido à sua origem distinta, por pertencerem a diversas etnias com idiomas e tradições distintas, oriundos de diversas regiões do continente africano. Então, puxando aqui esse aspecto da cultura, assim como a gente mencionou nos povos indígenas, não era um povo indígena. Então, nas diferentes regiões do Brasil, existiam várias culturas e tradições indígenas. E com a população africana foi a mesma coisa. Vieram africanos de várias regiões, com culturas diferentes, idiomas diferentes, tradições. E foi muita coisa que chegou e foi se mesclando aí nas culturas. A influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro, quando milhões de africanos deixaram forçadamente o continente africano para exercer o trabalho escravo no Brasil, o que era um elemento de suma importância na economia do período colonial, considerado as mãos e os pés dos senhores de engenho. Então, tráfico negreiro, extremamente forçado, brutal. Outra coisa que é legal a gente reforçar aqui é isso, que muitas vezes é banalizado o crime que era esse escravismo no Brasil, né? Que não era só aqui, mas o crime que foi isso, né? De você, desse tráfico negreiro todo e a tortura uma população inteira, né? Então a gente precisa reforçar isso, quanto esse crime foi errado e o quanto isso precisa ser reparado ao longo dos anos e tudo mais. E aí a economia do período colonial era 100% levada nas costas dos escravos que trabalhavam, né? E, inclusive, uma das questões que não é mencionada aí no nosso cotidiano é que muitas técnicas utilizadas aqui nos cultivos e na mineração, a tecnologia de mineração aqui veio dos africanos. Então, a colônia, o Brasil de Portugal, só cresceu graças a muitas dessas técnicas que vieram dos povos africanos. Contudo, a contribuição africana no período colonial foi muito além do campo econômico, através da revivência das culturas de origem e recriação de novas práticas culturais através do contato com outras culturas. O negro africano contribuiu para o desenvolvimento populacional do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, parte inseparável do seu povo. Espalharam-se por todo o território, fazendo trabalho braçal em engenhos de açúcar, fazendas de criação, de café e muitos outros, né? Eu ia citar tudo, ia dar milhares de slides. E então essa parte aqui, de torna-se parte do povo pela mestiçagem, também vamos reforçar, né? Que lá na aula de cultura indígena, a gente falou de um tipo de miscigenação, que era o cunhadismo lá, e parecia uma prática não tão terrível quanto realmente muito aconteceu, que era através do estupro das mulheres negras, das mulheres escravas e das mulheres indígenas também. Então, a gente precisa também reforçar isso, que não foi tão bonitinho quanto as historinhas contam, ou o Gilberto Freire lá atrás, né? A gente já comentou nas aulas anteriores que durante um período no Brasil quiseram desenhar uma coisa romântica, né? Como nas novelinhas, porque a escrava se apaixonou pelo branco senhor e daí deu tudo certo. Então, não é assim, né? Vamos lá. As diferentes tradições incluíam bantus, nagôs e gegés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras. Já vamos falar mais sobre elas. Sobre cada tradição não vai dar tempo, mas eu super recomendo que vocês pesquisem. Assim como a cultura indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os africanos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses, casados e obrigados a se converterem ao catolicismo. Então, mais ou menos o que aconteceu com os povos indígenas também, né? Tinham que negar sua própria religião ali naquele momento, e aí tem até um nome novo e tal. Muitos escravizados, mesmo se declarando como cristãos, não abandonaram a fé nos orixás, inquices e vodus originários de sua terra natal.
Ao longo do tempo, a coexistência das crendices abriu o campo para que novas experiências religiosas, dotadas de elementos africanos, cristãos e indígenas, fossem estruturadas no Brasil. Então, foram sendo mescladas aí todas essas crenças e culturas junto com o que eles vinham aprendendo no Brasil, né, ou precisando aplicar. E vamos de atividade sobre esse tema. Vamos lá. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico. Estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. E aí, com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a escravidão no Brasil tornou possível a... O que tornou possível? Respondam aí pra gente. Resposta letra A, a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. É isso aí, aposto que vocês todos acertaram. Continuamos. Cultura afrodescendente no Brasil. Candomblé e Umbanda. Então agora vamos trazer alguns elementos muito pouquinhos, mas dos todos que vieram com a cultura afro-brasileira. Então, aqui no aspecto da religião, né? Então, são religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Então, vamos lá. Então, a parte de religiões, super importante, vocês já devem ter ouvido falar bastante e tal, e vale mencionar que você demonizar essas religiões é racismo, é preconceito religioso, intolerância religiosa que nós falamos lá atrás, né? Então, isso acontece muito, a gente sabe, no Brasil, a gente vê vários casos de pessoas colocando fogo em terreiros e, né, não é legal, é racismo, não continuem reproduzindo esse tipo de coisa. Vamos lá. Culinária. Nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana ou criados por africanos no Brasil. Podemos listar o acarajé, o vatapá, o abará e o caruru. Dança. A capoeira, também arte marcial utilizada como defesa dos negros escravizados que praticavam a fuga como resistência contra os capitães do mato.
o samba, o axé, dança originária do ritmo afoxé, que tem origem nas tradicionais danças religiosas, o coco e o maracatu. Então, um pouquinho de dança, comida, religião aí, que você já deve ter ouvido falar também, e é importante a gente enfatizar que essas culturas vieram dos povos africanos e tal. E aqui uma foto dos capoeiristas. Eu queria saber, gente, essa arte. E vamos de atividade já. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas... Respondam aí para nós. Qual é a resposta? Letra B. Então, a análise de manifestações culturais de origem africana deve considerar que elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Isto. E agora vamos pensar um pouquinho nos símbolos e saberes afro-paranaenses. Então, o que de cultura a gente tem, né, no nosso estado desses povos. Assim, bem pouquinho trouxe, né, porque não vai dar tempo mesmo, mas vale muito a pena a gente pensar nessas questões. É importante trazermos à tona a visibilidade negra na construção social, cultural e econômica do Paraná. Um exemplo são as tecnologias e conhecimentos trazidos por africanos. Na engenharia e na construção, temos várias técnicas, como a taipa de pilão e a presença dessas técnicas na construção de diversos prédios ainda existentes no estado do Paraná. Então, um exemplo aqui de construção através dessa técnica da taipa de pilão, então, muito presente aí no nosso estado, e é uma técnica dos povos africanos. E é um importante papel de grandes mestres e engenheiros negros e negras. Então, vou trazer alguns nomes de engenheiros e engenheiras aqui que foram muito importantes para o nosso estado. Enedina Alves Marques, primeira mulher negra a obter curso superior no estado do Paraná e a ser engenheira no Brasil. Responsável pela construção da usina Capivari Cachoeira, a usina hidrelétrica Governador Pedro Viriato. Ai, que nome grande. Os irmãos Rebouças, considerados os maiores engenheiros do século XIX,
e responsáveis pela construção da Estrada da Graciosa e da Ferrovia Paranaguá-Curitiba. Então, nomes importantes de pessoas negras que fizeram história aqui no nosso estado. E aí, uma outra coisinha muito legal são alguns símbolos da natureza que tem presente no nosso Paraná e muitas vezes a gente nem sabe que são símbolos africanos. Por exemplo, que os baobás, né, vocês sabem que é uma árvore, devem já ter visto por aí, pelo menos em filme, que são árvores bem características de regiões da África e tal, e as gameleiras. Então, baobás e gameleiras, símbolos africanos e afro-brasileiros presentes na Praça Tiradentes, em Curitiba, relacionados à cosmologia e à religiosidade africana. As gameleiras estão ligadas às comunidades tradicionais de terreiro. Então, tem um grande simbolismo religioso aqui as gameleiras, tem ali na Praça Tiradentes, aqui em Curitiba. Se tem perto de você uma árvore dessa, fale pra gente, tire uma foto. Tá, vamos lá. É preciso evidenciar, no contexto histórico-geográfico da cidade, outra história que contemple povos e culturas invisibilizados. No caso específico, em mostrar símbolos da presença negra do município de Curitiba, a qual por muito tempo foi conhecida como uma cidade europeia e que não existiam negros. Então, a Curitiba muitas vezes tem essa característica aí de, é uma capital branca, europeia, e não, a gente tem muito essa presença aqui, então é importante a gente ressaltar esses símbolos que foram invisibilizados por muito tempo. Esses são só alguns símbolos da presença afro-paranaense. Que outros saberes afro-paranaenses você conhece? Aposto que você conhece algum. E já vamos de quiz então, quiz final. Aponte a afirmativa correta. Letra A. A visibilidade negra na construção social do Paraná independe de reforçar símbolos e saberes tradicionais da cultura africana. Ou letra B. A cultura afro-brasileira está representada em diversos símbolos e saberes no estado do Paraná, como as técnicas de engenharia e as árvores de origem africana na capital. Qual é a resposta certa? Resposta afirmativa correta, letra B. A cultura afro-brasileira está representada em diversos símbolos e saberes no estado do Paraná, como as técnicas de engenharia e as árvores de origem africana na capital. A primeira questão está errada porque está dizendo que não é importante reforçar esses símbolos e saberes. E a gente falou que é o contrário, né? Então, vimos nessa aula a questão da matriz cultural africana e sua presença para além do período de formação do povo brasileiro.
a contribuição dos povos negros na arte, ciência e literatura e diversas outras áreas em nosso país é imensa e merece reconhecimento. Nas próximas aulas mudaremos um pouquinho de assunto e vamos falar do mundo do trabalho. Se vocês forem olhar as referências depois lá no Classroom, tem artigos bem legais sobre esse tema e tal. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima!